Quero cumprimentar os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor. Quero desejar a todos um bom dia na presença de Deus. É um prazer para nós estarmos aqui pela primeira vez nesse belíssimo quadro para comentarmos da lição desse próximo domingo. Pela manhã, desde agora, quero convidar a todos para se fazer presente na Escola Bíblica Dominical. Na oportunidade, estaremos estudando a terceira lição desse nosso terceiro trimestre, a qual estamos tratando sobre aquilo que nós cremos. Nós estamos tratando sobre a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. E nesta oportunidade nós vamos estudar a lição 3, que tem por título A Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Então, nesse terceiro trimestre, como já dizemos, estamos estudando as principais doutrinas cristãs. Aquilo que nós cremos, que confessamos, o nosso creio com base nas Escrituras Sagradas. Nesse próximo domingo, estaremos estudando um tema bastante complexo, porém que é a base nas Sagradas Escrituras, que é a Trindade, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. O nosso principal objetivo é compreendermos esta maravilhosa doutrina de que há um só Deus, porém subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não cremos, como alguns creem, no politeísmo, ou seja, na existência de vários deuses. Nós cremos na existência de um único Deus. A Trindade não é a hierarquização, não é a distinção de três deuses. Entretanto, é a manifestação de três pessoas distintas em que entre si sempre há uma sintonia. Assim como um conjunto musical, uma bela orquestra, há uma sintonia, assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em harmonia, em um só propósito, eles são de uma mesma essência. Então, falar em Trindade não é falar em três deuses, mas é falar em um único Deus que se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As bases bíblicas para a Trindade nós podemos encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 ao 6, o apóstolo Paulo, tratando sobre os dons espirituais, ele vai falar sobre a diversidade dos dons, a diversidade dos ministérios e a diversidade das operações. Ele vai dizer que o Espírito Santo distribui diversos dons, que Cristo dá vários ministérios e que o Pai ele opera de diversas formas, mas ao mesmo tempo há uma unidade, uma união entre as três pessoas da Trindade. Paulo também aos Efésios, no capítulo 4, versículos 4 ao 6, afirma um só corpo, um só Espírito, também a qual foste chamado para uma só esperança da vocação, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos vós. Nós vamos ver que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. As Sagradas Escrituras são claras quando revelam que a Trindade é real, verdadeira e bíblica. Em 2 Coríntios 13, em algumas versões, o versículo 14, nós temos a chamada bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, disse o apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. Trata-se da bênção que é ministrada desde os primórdios da história da igreja cristã. E ela é clara em demonstrar uma bênção trinitária, a bênção do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo de Deus. Por isso nós cremos em um Deus trino, porém uno, uma só essência, uma só substância, manifestada em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui os atributos divinos. Por exemplo, a onipotência. Nós vamos em Efésios 1,19 em relação ao Pai, que diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele é onipotente, todo o poder
pertence a Deus. Nós vamos ver também a onipotência do Filho. Paulo vai dizer, escrevendo mais uma vez aos crentes de Éfeso, dizendo a respeito da grandeza do Pai, e João também vai revelar em Apocalipse capítulo 8, o próprio Cristo dizendo para João: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Cristo também, nós entendemos que ele é onipotente. Em Romanos, Paulo escrevendo no capítulo 15, versículo 19, nós vamos ver pelos sinais e prodígios e virtudes do Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são onipotentes. Por exemplo, também nós vamos ver a onisciência de Deus. Por exemplo, o Salmo 119, o salmista vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele vai expressar que não pode se esconder de Deus Pai, porque ele é onisciente. João 16,30, nós vamos ver em relação ao Filho: agora conheces e sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Esta declaração é direcionada a Jesus Cristo como um ser onisciente. E nós vamos também encontrar em 1 Coríntios 2, 10 e 11, a onisciência do Espírito Santo. Ele sabe todas as coisas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a nossa divindade, o único Deus verdadeiro. Em relação à onipresença, Hebreus 4,13 vai tratar sobre a onipresença do Pai. E se nós observarmos, por exemplo, a onipresença do Filho, nós vamos ver que também a Bíblia Sagrada vai trazer em relação que Jesus Cristo disse: estando 2 ou 3 reunidos, eu estarei aí no meio de vós. Nós vamos ver também Salmo 119, 7 e 10, o salmista dizendo: para onde fugirei do teu Espírito? Então o Espírito Santo também é onipresente. Se você observar, você verá que as 3 pessoas da Trindade, o único Deus, porém distinto, manifesto em 3 pessoas que, como já disse, estão em harmonia com um só propósito, nós vamos ver na criação. Na criação o Pai ordenou, falou por meio do verbo, da palavra que é Cristo, e nós vemos a operação do Espírito Santo. Por exemplo, na salvação Deus planejou desde a eternidade. Cristo, ao vir ao mundo encarnado, e o qual foi chamado Emanuel, Deus conosco, nós vamos ver que ele executou a salvação. E o Espírito Santo aplica em nós, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos observar também em relação ao Espírito Santo, que Paulo também vai dizer que ele é o penhor da nossa salvação no capítulo 1 de Efésios. Ao mesmo tempo em que a unidade, nós vamos ver em 1 Coríntios 8, 6, Gálatas 3, 20, que a existência de um único Deus. Nós vamos ver que também há uma trindade, em que, como disse, não há separação nem hierarquização divina. Existe sim uma distinção de papéis, como já nós explanamos. Alguns querem distorcer alguns textos das Sagradas Escrituras, alguns querem distorcer os fatos históricos para negar a doutrina da Trindade. Alguns até acreditam que, por não conter esse nome Trindade nos escritos sagrados, essa teologia seria uma falácia. Entretanto, nós observamos que o próprio vocábulo Bíblia não está na Bíblia, mas só por causa disso nós não vamos negar. Por isso dizemos que a Bíblia Sagrada, ela é uma base para nós afirmarmos a teologia da Trindade. Para nós concluirmos, nós vamos apenas dar, por exemplo, os chamados unicistas, aqueles que acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações distintas de um único Deus. Entretanto, não há base para isso. Por exemplo, no batismo, nós vamos ver Jesus Cristo batizando e uma voz vindo do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Poderíamos aqui citar vários textos para ratificar e endossar esta doutrina maravilhosa. Porém, eu quero aguçar um pouco a sua
curiosidade de te convidar para neste domingo, a partir das 9h15, em todas as igrejas Assembleias de Deus, nas escolas dominicais, em Campina Grande, Brasil, em todo o mundo, para que você esteja presente na escola dominical, aprendendo um pouco mais desta doutrina maravilhosa. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus, esteja sobre a sua vida, te abençoando e te enchendo com a sua graça, com o seu amor e com a sua comunhão. Que Deus nos abençoe.